Fala minha gente, beleza? Vamos dar sequência ao estudo sobre funções, falando sobre taxa de variação média de uma função. Para isso, eu trouxe duas situações distintas. No exemplo 1, a gente pode considerar que aqueles dados ali seriam as vendas mensais de um determinado produto. Aqui está bem detalhadozinho, ó, janeiro 10, fevereiro 18, março 24, abril 28 e maio 30. Então você observa que existe variação entre os meses. De modo que, de janeiro para fevereiro, houve uma variação de 8 unidades. De fevereiro para março, houve uma variação de 6 unidades. De março para abril, uma variação de 4 unidades. E de abril para maio, uma variação de 2 unidades. Então perceba que a variação ela nem sempre foi a mesma. Na realidade, ela nunca foi a mesma nesse caso. Só que a gente pode determinar a média das variações. Então veja só, se eu quero calcular a média das variações, nesse caso aqui, onde está tudo detalhadozinho, seria muito fácil. Ora, é só calcular a média aritmética das variações, concorda? Mas nem sempre isso é possível. Mas vamos lá, vamos tratar disso aqui. Nós temos aqui sempre variações positivas. Nesse caso eu posso calcular a média aritmética das variações. Então nesse caso nós temos 8 mais 6 mais 4 mais 2 dividido por 2. Desculpa, por 4, que é a quantidade de termos, né? Média aritmética, a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Aqui nós teríamos 20 dividido por 4, portanto a média das variações é igual a 5. Beleza. Agora vê só, você concorda que nós podemos ter uma variação geral aqui nesse caso? Que seria a variação de abril até maio. Nós teríamos aqui, ó, do 10 até o 30, nós teríamos uma variação de 20 unidades. Então, obviamente que a variação eu calculo através da diferença entre dois valores. Basicamente, o final menos o inicial. Então, ó, se em maio foram vendidas 30 unidades e em janeiro foram vendidas 10, você observa uma variação de 20 unidades. A gente calcula essa variação através de uma diferença. Então, nesse caso, nós teríamos 30 menos 10 dividido pela quantidade de variações. Então, nós temos aqui, ó, de janeiro para fevereiro, 1, 2, 3, 4. Ou 5 menos 1. Maio menos janeiro. Isso aqui vai me dar 20 dividido por 4, que nos daria o mesmo 5. Tranquilo? Agora, vê só. Na maioria dos casos, você não tem os dados todos detalhados dessa forma. Beleza? Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que ali, esse 5, ele não significa, como vocês estão vendo, que a variação foi sempre 5. Muito pelo contrário. Em nenhuma das vezes foi 5. Mas como eu destaquei no início, é uma taxa de variação média. Beleza? Vocês escutam muito falar que nós temos em média 3 minutos por questão no Enem. Não significa dizer que você tem 3 minutos obrigatoriamente por questão. É uma média. Quer ver só? Quando você pega uma questão muito fácil, e tem questão muito fácil, e que você resolve ela em 1 minuto. Vamos supor que você pegou uma questão bem fácil e resolveu ela em 1 minuto. Foi só o tempo de ler, interpretar e marcar a questão certa. Só que depois você pegou uma questão um pouco mais complicada que demandou um pouco mais de tempo. Vamos dizer que você leu a questão, interpretou a questão, foi calcular, efetuar alguns cálculos para depois marcar a alternativa correta e demorou 5 minutos. Às vezes o cara pergunta, Júnior, essa questão não tem como fazer porque demora mais de 3 minutos. Não é assim. Lembra? Em uma questão que foi bem fácil, você gastou 1 minuto. Nessa outra questão, você gastou 5. Mas você podia gastar esses 5 porque você economizou aqui. E outra coisa, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3 minutos por questão. É uma média, tranquilo? Aí vê só, como eu ia dizer para vocês, nem sempre você vai ter os dados detalhados e vai pedir para calcular a média da variação dessa forma.
Às vezes você vai precisar calcular a taxa de variação média no intervalo de uma função. Então, por exemplo, aqui nós temos uma função do segundo grau, conhecida por vocês, uma parábola com a concavidade para baixo, não é? E aqui eu destaquei dois pontos. Esse ponto aqui de coordenadas 1, 12, quando x é 1, o y vale 12, e esse outro ponto aqui de coordenadas 7 e 20. 7 e 20. Quando x é 7, o y vale 20. Eu posso pedir para você determinar a variação média, a taxa média de variação, ou taxa de variação média, no intervalo de 1 para 7. Ou seja, daqui desse primeiro ponto até esse segundo. Perceba que nesse intervalo a função ela teve uma variação. Ora ela foi crescendo, ora ela foi decrescendo, e eu quero saber qual foi a média de variação nesse intervalo. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, quando se fala em variação média da função, lembra que sempre que a gente fala de função, a gente está se referindo a quem? A y. Então eu quero saber a variação, a média da variação de y em relação a x. É sempre nessa ordem, é y em relação a x. Então quando se fala em relação, a gente calcula o quê? A razão entre as duas grandezas. Então se eu quero a relação entre a variação de y e a variação de x, eu tenho que fazer o quê? Calcular a variação de y e dividir pela variação de x. O que é que nós vamos fazer? Nesse caso, ó, a taxa de variação média vai ser a razão entre... Quanto foi que o y variou? Olha, o y variou de 12 para 20. Então você vai ter aqui, ó, 20 menos 12 vai me dar a variação. Pensa, valor final menos o valor inicial. Dividido por, se liga, o y final é 20, só que ele é o 20 para o x igual a 7. Então você vai ter aqui, ó, 7 menos 1. Portanto, a taxa de variação média vai ser igual 20 menos 12 é 8, dividido por 7 menos 1 é 6. Simplificando, nós temos taxa de variação média igual a 4/3. Lembrando, esse 4/3 aqui não significa dizer que para cada unidade de x, y varia isso aqui não. Isso é uma média, ok? Isso é uma média. Então veja só, generalizando, opa, não é um F, é um G que eu quero. Generalizando, temos, se liga só, a gente vai dizer que a taxa de variação média vai ser igual, lembra que eu falei, final menos inicial? Então é basicamente isso. Vamos supor que você tem aqui, ó, um gráfico de uma função e você tem dois pontos. Aqui você tem um ponto A, aqui você tem um ponto B. O ponto A ele tem duas coordenadas, uma coordenada x de A e uma coordenada y de A. O ponto B tem uma coordenada x de B e uma coordenada y de B. Então, nesse caso, nós teríamos o seguinte, generalizando, nós temos y de B menos y de A, a variação do y, dividido por x de B menos x de A. X de B menos x de A. Aí você me pergunta, Júnior, e se por acaso eu trocar? Eu sei que me atrapalho, não tem problema nenhum. Você só tem que se preocupar com isso aqui, ó. Se liga só. Vamos supor que você tem um ponto A de coordenada x1, y1. Eu não vou nem colocar aqui xa, ya. E um ponto B de coordenadas x2, y2. Quando você vai calcular a taxa de variação média, a única coisa que importa é a variação do y dividido pela variação do x. Tudo bem? Aí você diz assim, pronto, e agora que eu não estou vendo o gráfico, não sei quem é que vem primeiro, não sei quem é que vem depois. Tanto faz. Você pode fazer y1 menos y2
desde que no denominador você tenha x1 menos x2. Ah, quer dizer que eu posso fazer isso aqui também? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Pode. O que você não pode fazer é começar com 1, 2 aqui embaixo e lá em cima e colocar embaixo 2, 1. Você tem que usar, se você fez aqui, ó, do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B, aqui tem que ser do ponto A para o ponto B. Se você fez aqui do ponto B para o ponto A, aqui embaixo tem que ser do ponto B para o ponto A. Beleza? Então a taxa de variação média é a variação em y para cada aumento de uma unidade em x. Lembrando que isso daqui é uma média. Beleza? Valeu, minha gente.